Bom dia! Me atrasei um pouco, né? Eita lá, primeira vez aí que eu perdi o negócio de onde transmitir aqui no celular, né? Depois de tantas vezes transmitindo, acabei esquecendo, né? Obrigado, Bruno, né? E nós estamos aí ao vivo, né? Bom dia, com a camisa do Jesus Transforma, missões nacionais, né? Ore por isso, se envolva nisso, né? Contribua, faça a sua oferta para missões nacionais, para os missionários, né? É tempo de olhar para frente, olhar para cima, olhar para além de nós mesmos, né? E saber que muitos estão precisando. Nós estamos aí no Setembro Amarelo, né? Olhe para aqueles que estão sofrendo do seu lado, esteja pronto a ouvi-los, né? A recebê-los, a acolhê-los com amor, sabe? Com disposição de ouvir, né? Sempre faça isso, sempre ouça, mas com acolhimento, né? Não com resistência e tal, né? Não com julgamento, né? Não julgueis, né? Para não sejais julgados, na medida com que vocês julgam, vos julgarão a vós, diz o Senhor Jesus Cristo, né? Eu não vim para julgar, mas sim para salvar o homem perdido, né? Então nós estamos nessa missão nossa de sermos como Cristo Jesus. Deixa eu tirar o som daqui. Sabe, com disposição de ouvir. Eu liguei meu computador aqui para poder conseguir ler, né? Bom dia, Andréia Alves. Que joia, né? Camila, a Silvia, né? O Alex, bom dia. Solange, bom dia, né? A Zumira também. Estamos começando a nossa EBD, né? Que gostoso de te ver, Andréia. Deus abençoe, né? Família linda sua, né? As crianças estão cada vez mais bonitas, né? Ó, vamos aqui, eu vou estar cumprimentando e falando com vocês, né? Mas a gente tem uma missão hoje, e a missão é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. E a gente vai caminhar por este capítulo, né? Nós estamos usando esta revista, né? Cartas aos Coríntios, né? Essa revista é da Cristã Evangélica, você pode encomendar a sua, né? Direto na editora, eles têm muitos outros materiais interessantes, e nós estamos aí, né, caminhando com essa revista. Tá chegando no final, porque vamos terminar Coríntios, né, agora em outubro, e começar uma nova revista aí que a gente vai anunciar um novo tema para o mês de outubro, né? Não é assim, a gente não pode deixar de lado todas as coisas, mas eu ainda estou preocupado, né? Nós estamos assim orando pela vida de muitas famílias da igreja, né? de pessoas fora da igreja, né? E o pastor Cláudio é da nossa igreja, membro da nossa igreja, pastor Cláudio Ferreira. Ele não está nada bem, né? Ele está com um problema no pulmão, foi diagnosticado um tumor no pulmão dele, né? E aí estão fazendo uma biópsia, ainda não chegou o resultado, mas ele está se sentindo muito fraco, foi hospitalizado ontem, está em observação, né? Carece aí das nossas orações, pastor Cláudio Ferreira, tá? A Cris e o Claudemir que chegaram aí, sejam bem-vindos também, a Priscila, né? A Deia. Vamos lá, vamos para o nosso capítulo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Pastor Bruno já tem pregado, tem ensinado sobre esse livro, né? Nós temos compartilhado aqui a sala da IBD com o Cris, o Leandro, mas o nosso chefe é o Bruno. E como ele tem sido um excelente professor, né? Como ele tem nos colocado dentro da história, dentro daquele momento, né? E a gente tem compreendido muito dessa epístola de Paulo. A situação dos coríntios ali, dessa nova igreja que surgiu pelo apostolado de Paulo, né? Paulo, como apóstolo enviado por Jesus aos gentios, foi lá e organizou essa igreja. Esteve com eles lá no início de tudo.
Mas quantos problemas, quantas situações difíceis, quanta influência cultural, social, né? E agora nós vamos ver uma influência religiosa, né? Mas da parte de irmãos que se dizem de Cristo, né? Que vão lá e começam a questionar a autoridade de Paulo sobre os coríntios, questionar o seu ensino, né? Questionar a sua palavra lá, né? Que não era dele, e aí ele vai agora se defender. Talvez na sua Bíblia já esteja lá, Paulo defende a sua autoridade apostólica, né? Lembrando que esses títulos, subtítulos, né, capítulos, versículos são colocados depois. A carta foi contínua, né? Contínua. Ele mudava de assuntos continuamente. E aí sem capítulos, sem trechos, sem subtítulos. Isso foi acrescentado depois, né, por estudiosos da palavra, que para compreensão, para leitura, nos ajuda muito essa divisão, né? E eu quero falar que, na realidade, esse capítulo não é só para pastores, vamos só líderes que interessam, não, interessa para todos nós. Quando a autoridade de Cristo em você é confrontada, como fazer isso, né? Quando você é questionado no seu ministério, né, na sua vida cristã, como que você tem que se comportar, como agir, né? Como tomar cuidado, como zelar também, você como membro de igreja, como zelar pelos seus líderes, né? Como zelar pelos seus pastores, né? É importante isso, é importante. Nós estamos diante de uma luta, o inimigo não está contente, ele vai bater, e a gente precisa entender isso, compreender que armas nós temos, que luta nós estamos envolvidos, né? E como fazer isso, que atitudes nós devemos tomar diante de tudo isso. Então vamos lá, capítulo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E ele já começa dizendo assim: e eu mesmo, Paulo, peço a vocês, pela mansidão e bondade de Cristo, eu que na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Ele está falando para os coríntios, já logo em seguida nós vamos ver mais isso, que na realidade ele estava no meio dos coríntios de uma maneira diferente. Quando ele estava junto dos irmãos, ele agia com muita bondade, com misericórdia, com paciência, né? Ele pregava de maneira, ensinava de uma maneira muito mais leve do que ele escrevia, né? E há uma preocupação, quando nós estamos um pouco distantes, de sermos mais firmes, mais incisivos, né? Mais diretos. E quando nós estamos perto, nós estamos ali à disposição, né? Mas também a escrita sempre é um pouco mais fria do que a presença, não tenha dúvida. As mensagens escritas são diferentes de uma conversa, né? Uma conversa sincrônica, ou seja, onde eu vejo vocês e vocês me veem. Por exemplo, se você colocar um comentário seu aqui, eu vou ler, mas vai ter um delay, vai ser diferente isso. Diferente do que eu estar conversando com você, né? Sabe, olhando você, vendo as diferenças dos olhares, né? O pessoal da igreja fala que meu nariz abre, né? Quando eu estou assim meio agitado, meio preocupado, né? Sabe, quando eu passo a mão na franja. Então essa comunicação fica um pouco mais quente, mais próxima, mais afetiva, né? Menos fria. E aí é o que eles sentem, né? Eles sabem que Paulo, ao escrever, é mais duro, mais objetivo, mais direto, né? Tanto é que também Paulo era um sábio, era douto, né? Nas letras, e aí ele escrevia muito bem. E ao escrever, você começa a observar muitas regras, né? De texto, de produção de texto, de transmissão de uma mensagem, como se fosse uma tese. Então,
A escrita de Paulo era mais dura, mais objetiva, né? A fala dele não. Ele aprendera com Cristo Jesus, ele aprendera a amar as pessoas, a não ser duro com as pessoas, né? A pregar o Evangelho, mas acima de tudo amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Ele havia aprendido pelo Espírito Santo a amar as pessoas. Então, nós temos um Paulo que quando escreve, ele é bem objetivo e mais duro, né? Ele fala assim, ousado na palavra, né? Eu sou mais ousado ao escrever, né? Pessoalmente, nem tanto. Mas foi o jeito que o Espírito Santo trabalhou em Paulo, né? Lembre-se, Paulo era muito duro antes da sua conversão. Paulo era um assassino praticamente, porque ele mandava muitos cristãos à morte. Ele prendia sem piedade alguma os cristãos. Ele perseguia, agredia os cristãos. Com a sua conversão, o coração mudou, né? É um coração que ama as pessoas, ama o inimigo, né? Ama aqueles que resistem à palavra, e ele ama essas pessoas, né? Então é diferente o trato de Paulo pessoalmente, né? E aí ele está envolvido nesta guerra. Ele vai escrever aos Efésios, né, o capítulo 6, o verso 12, que todo mundo conhece, né? Eu quero ler aqui para vocês. Ele diz assim, né, porque a nossa luta não é contra a carne contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele está amadurecido mais um pouco dessa guerra espiritual, né? Ele chama Mundo Tenebroso, né? Tem aquela série Mundo Tenebroso, né? Antiga, né? dos anos 90, que falava sobre essa guerra espiritual. Eram livros de ficção, mas que tinham muita base bíblica para aquilo que era escrito, né? E ele fala sobre isso, né? Ele escrevia dando imagem a essa guerra espiritual, mostrando demônios, né, e espíritos que estão tentando nos atacar. E o diabo anda ao redor, né, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. É essa guerra que nós estamos, né? E essa guerra passa por pessoas. Sim, ela passa por pessoas, né? E Paulo apela aos coríntios para pensarem nisso e tomarem providências sobre algumas pessoas que estavam acontecendo, ou algumas situações que estavam acontecendo lá, né? Por quê? Porque ele precisava que aquilo fosse corrigido. Ele confiava que os coríntios iriam abrir a sua mente e tratar aqueles problemas. Porque se ele não tratasse, na hora que ele chegasse, ele poderia precisar ser mais severo. E ele não queria isso. Ele não queria ser tão severo com isso. Porque olha no verso 3, porque embora ande na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Ele apela para a obediência dos coríntios. Obediência à palavra, obediência àquilo que ele está ensinando. Mas que atitudes precisa? Atitude de mansidão e humildade. Olha, eu mesmo, Paulo, peço a vocês, através, que ferramenta você vai usar? Mansidão e humildade, né? Nós vamos resistir com mansidão e humildade. Mansidão denota uma amizade afetuosa, gentil, sabe? Você precisa ser isso, até com os inimigos, né? Ou senão você vai por uma fúria repentina, grosseira, e você perde a razão, né? Seja manso, calmo, firme, mas com calma, sabe? Com mansidão, com calmaria, não com tempestade, né? A mansidão afetuosa de Paulo, ela se refere a exemplificidade, sabe?
Na vida dele era assim, ele exemplificava-se com a vida dele. E ele usava Cristo Jesus, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele falou de Cristo como o cordeiro que ficou calado diante dos seus tosquiadores, sabe? Aquele manso, firme, convicto, mas manso de coração. Jesus falou isso: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É o convite de Jesus. Esse convite foi feito a Paulo, e Paulo faz esse convite aos coríntios. Né? Sejam mansos e humildes de coração, assim como Cristo foi. Então, pela bondade e mansidão que Cristo nos ensinou, vocês ajam, sabe? Pela bondade, pela benignidade, né? Sabe? Humildade de Cristo. Seja isso, mas também sejam firmes. Né? Como Paulo era firme na palavra escrita, ele era firme na palavra de Cristo. Sabe? E ele, é interessante, ele sabe ser firme. E ele fala no verso 2, né? Peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês. Não me obriguem a isso. Não me obriguem a ser firme, porque eu vou ser firme com vocês. Eu os amo, mas eu sou firme. É o pai que educa os seus filhos. É o pai que cuida dos seus filhos. É o pai que fala assim, não insista. Né? Cuidado, não me obrigue a tomar decisões mais severas com você. Sabe? É o pai que não precisa chegar a tomar, mas que o filho saiba que ele pode tomar decisões muito sérias. E que quem vai perder vai ser o filho. Né? O membro da equipe precisa seguir ao seu líder. Tem hora que o líder vai falar, não me obrigue a ser mais severo com você. É assim que Paulo fala. É preciso termos firmeza? Sim. Como é preciso, né? Diante de situações de desrespeito, de violência, é preciso ser firme contra o racismo, né? Contra a intolerância racial, é preciso ser firme contra a corrupção, é preciso ser firme contra os ladrões, contra engano, falsidade, mentira, fofoca, é preciso ser firme. Né? Muita gente já me viu torcer a cabeça assim, ó, que calma aí, não é isso não, não fale isso não, né? Recentemente eu falei para uma pessoa, falei assim, ó, o que você está fazendo é mentira. Pastor, é mentira, você está tentando fazer com que as pessoas acreditem numa coisa que não é verdade, então você está mentindo, você está induzindo elas a acreditar numa mentira, então não induza elas a acreditar numa mentira. Porque senão você também será mentiroso ou mentirosa. Por isso que fofoca, fake news, não faça isso. Nós precisamos ser firmes nessas coisas, sabe? Paulo falou assim, eu sou firme ao escrever, não quero ser firme pessoalmente. Então cuidem-se, tratem desses assuntos com mansidão, com humildade, mas tratem desses assuntos. Né? E não me obriguem a ser firme enquanto eu estiver junto com vocês. Né? As armas que nós precisamos usar, que ferramentas nós podemos usar para sermos firmes, né? Ao reagir diante das acusações que eram infundadas, Paulo fez uso de imagens relativas à guerra. A sua defesa começou por dizer, né, andando na carne, ou isto é, vivendo em mim ou no corpo dessa carne, nas regras deste mundo, porque nós vivemos aqui, né? Sabe, nós caminhamos por aqui, embora vivendo isso, nós não militamos, ou não lutamos, ou não entramos numa guerra, né, segundo a carne, ou conforme os métodos ou motivações carnais. O que ele está dizendo é o seguinte, embora vivendo na carne, verso 3, olha aqui, ó, porque embora nós andamos aqui, vivamos aqui na carne, nós não lutamos segundo a carne. Então quando você entrar num embate, numa luta, numa discussão, não pode ser dominado pela carne. Você não pode entrar num embate, numa guerra, usando armas carnais. Paulo está dizendo o seguinte, militamos, lutamos
com armas espirituais. O crente não pode ser assim. Não pode ser assim, ai pastor, mas é difícil, né? É difícil, mas nós precisamos domínio próprio. Nós precisamos usar as armas espirituais. Nós precisamos não usar armas carnais, mas poderosas em Deus. Olha a expressão que ele diz, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. As pessoas desprezam a mansidão, desprezam o amor na hora de uma briga, de uma discussão. Por isso que eu separo as coisas. Quando eu estou falando com casais, eu falo assim, vocês precisam separar o que é uma discussão do que é uma briga. A discussão não pode ir para a briga. Briga, o foco é machucar, é agredir. Isso é briga. Discussão é uma ideia, é um conceito, é uma situação, é um fato. Então nós discutimos sobre um fato, nós discutimos sobre uma situação. A briga começa a surgir quando nós começamos a ter como foco o outro. E aí nós passamos a agredir o outro. A motivação nossa não é mais defender uma causa, não é mais defender uma ideia, ou questionar, ou entender, ou compreender uma situação. A nossa motivação agora é vencer o outro, é machucar o outro, é humilhar o outro e prevalecer contra o outro. Então, são armas carnais. Então não briguem, podem discutir, sabe, mas não briguem. Não partam para agredir o outro, não partam para abrir mão da sua espiritualidade. Não precisamos abrir mão da nossa espiritualidade. Não devemos abrir mão da nossa espiritualidade. E ele diz que essas armas espirituais são poderosas em Deus. Então, não menospreze o poder do amor, o poder do Espírito Santo, o poder da presença de Deus na sua vida. Né? Não pense que por ser amoroso você não vai conquistar. Por ser amoroso você não entra numa guerra. Entra sim. E Deus será poderoso, porque isso é poderoso em Deus. E Deus em você vai agir com poder. E esse poder, olha o que ele fala, destrói fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha como que ele fala, ele destrói fortalezas, ele destrói muralhas que são construídas para defender o que está dentro. O racionalismo é uma fortaleza que todos nós usamos para justificar os nossos erros. Nós criamos fortalezas em nós para manter pecados protegidos. Nós não precisamos de fortalezas, sabe? Quando nós temos fortalezas é porque nós criamos elas para manter o que está dentro salvo. E o que está dentro muitas vezes é o pecado. É o pecado. São sentimentos pecaminosos, são atitudes pecaminosas, né, que nós cercamos de um raciocínio humano para manter esses pecados defendidos. Então nós levantamos argumentos falaciosos, mentirosos, sabe? Para proteger aquilo que está dentro, que é o pecado, que é algo errado. Nós temos um erro, mas nós não queremos pagar ou responder por aquele erro. Nós começamos a criar racionalidade naquele erro. Criar motivos racionais para aquele erro. Sabe? Eu machuquei alguém, mas aí você fala, mas você não sabe a história, essa pessoa já me machucou muitas vezes, você não viu o que ela disse para mim. O que eu estou fazendo? Construindo fortalezas para minha atitude errada. Eu machuquei aquela pessoa, eu agredi aquela pessoa, e aí eu vou o quê? Vou justificar isso com os atos daquela pessoa. É errado, eu errei. Não posso fazer isso. Sabe, eu não posso criar razões. E com pessoas, né, eu já falei do ano passado várias vezes na igreja, né, com os casais da igreja, com a igreja toda, que divórcio não agrada a Deus, Deus odeia o divórcio, né? E não sou feliz. Aí eu já falei várias vezes, a infelicidade não é razão do divórcio. Então eu quero justificar o divórcio, que é um erro meu,
E aí eu começo a criar razões para eles. E aí eu ponho infelicidade como uma muralha. Né? A infelicidade é uma maneira de eu proteger o divórcio, o meu pensamento de divórcio, o pensamento de separação. O cara está se envolvendo, ou a mulher está se envolvendo emocionalmente, sentimentalmente com outras pessoas fora do casamento. Mas por quê? O casamento dela é uma porcaria. Não é. Isso é fortaleza. Tá? Você pegou esse dinheiro, mas esse dinheiro é sujo. Mas todo mundo faz isso. Você declarou falso, você deu o endereço errado. Mas não tem problema. Se eu não der o endereço errado, eu não ganho remédio. Eu preciso desse remédio. Né? Então, por causa desse remédio, eu preciso desse, é uma necessidade, mas eu quero usar o artifício de mentir. E aí eu pego a necessidade do remédio como uma muralha para proteger a minha mentira, para justificar a minha mentira. Né? Paulo fala, não façam isso. As nossas armas, a militância nossa é espiritual, poderosas em Deus, e vai destruir fortalezas, pode ter certeza. Vão cair, as muralhas de Jericó vão cair. Cair com o quê? Com um toque de adoração, com a obediência a Deus. Elas virão ao chão, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Sabe, diz o Senhor dos exércitos. É assim que nós lemos, né? Então toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, nós levamos cativo, nós aprisionamos isso. Todo pensamento levamos cativo à obediência a Deus, a Cristo. Ele não fala Deus, né? Ele fala Cristo. Tá? E estaremos prontos para punir toda a desobediência. Você quer punir, você quer corrigir, obedeça. Seja você correto. Quando você for correto, você estará poderosamente habilitado a combater a desobediência. Tá? E ele fala isso, façam isso como homem de Deus. Como um homem de Deus. Né? Reconhecido. E aí, como é esse homem de Deus reconhecido? Olha os versos 7 a 11. Observem o que está evidente. Né? Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que, assim como ele é de Cristo, também nós somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para a destruição de vocês, né, não me envergonharei. Não quero que pareça ser meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Alguns dizem as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra desprezível. Que tal pessoa leve em conta o seguinte: o que somos na palavra, nas cartas, estando ausente, seremos também em ações, quando presentes, porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos, mas medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam falta de entendimento. Né? Homem, sabe, diante de Deus reconhecido, não diante de homens reconhecido. Né? O que Paulo está dizendo assim, olha, eu preciso saber quem eu sou, sabe, em Cristo Jesus. Eu preciso saber como minha vida está diante de Cristo Jesus, sabe, porque eu não vou ficar me gloriando, não quero ficar intimidando vocês, né? Sabe, a primeira coisa de um homem reconhecido por Deus é o seu relacionamento com Cristo Jesus. Ele não abre mão de Cristo Jesus. Ele sabe da missão que recebeu de Cristo. Ele sabe da salvação que ele recebeu em Cristo Jesus. Ele sabe que é Cristo Jesus. O foco, o centro não é ele, é Cristo Jesus. Eu pertenço a Cristo. Sabe? E a certeza disso. Tem alguns que falam assim, nós somos de Cristo, mas não pertencem a Cristo.
falam que são de Cristo, mas não se entregam a Cristo. É uma diferença disso. O que Paulo defende é que o seu apostolado, se baseia naquele caminho para Damasco, na sua conversão em Cristo Jesus, no seu reconhecimento de Jesus Cristo, no seu arrependimento dos seus pecados, sabe? E na sua entrega a Cristo e no batismo do Espírito Santo que ele recebeu no momento que ele se entregou a Cristo Jesus. Ele lembra bem claro disso, ele não esquece disso. Talvez você esqueceu, que você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Tem pastores que esqueceram que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Tem líderes que esqueceram que são servos do Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que esqueceram que tem que obedecer a Jesus Cristo, tem que pertencer a Cristo. E eles começam com argumentos seus, lógicos, humanos, usando ferramentas e armas carnais para suas lutas. Esquecem de Cristo. Esquecem que estão em Cristo e pertencem a Cristo. Tem que perguntar: Cristo, você quer que eu faça isso? Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer que eu seja? É assim que o Senhor quer que eu fale? É nesse momento que o Senhor quer que eu fale? Sabe? Pertence a Cristo. Então o homem reconhecido por Deus pertence a Cristo. Tá? O homem reconhecido por Deus, ele tem um impacto espiritual na vida da igreja. Ele tem frutos espirituais na vida da igreja, no seu ministério diante dos homens. Ele tem resultado, ele tem um legado deixado, sabe? A irmã Déia colocou aqui, que Deus nos dê entendimento e discernimento para fazermos a coisa certa, na hora certa, do jeito certo e com o motivo certo. É uma obra completa em Cristo Jesus. E precisamos estar sensíveis, com certeza. Precisamos buscar discernimento e sabedoria em Deus, em Cristo Jesus, o tempo todo. O tempo todo. Mas nossa vida causa esse impacto à igreja, impacto positivo, de santidade, edificando santos, pessoas separadas por Deus. Além do seu relacionamento com Cristo, um servo do Senhor é também reconhecido pelas boas marcas que deixa na vida das pessoas, aquelas a quem serve. Que marcas você tem deixado? Sabe? Tem que pensar nisso. Qual é o seu legado? Qual a história que você está deixando? Que marcas você está deixando na história da sua igreja, da sua família? Sabe? Coisas que ninguém vai destruir, pode ter certeza. Pode ter certeza. Fortalezas vão ser destruídas. A obra de Cristo não. A palavra de Cristo não será destruída. A obra de Cristo ninguém pode destruir. O homem reconhecido, a pessoa reconhecida por Deus, ela se interessa pelas pessoas. Olha o verso 9, quando Paulo diz: não quero que pareça como ser meu objetivo intimidar vocês por meio das cartas. Eu não quero fazer isso. Eu não quero ser essa pressão sobre vocês. Eu não quero ser essa palavra julgadora no meio de vocês. Eu quero ser disciplinadora. Eu quero ensinar. Eu quero admoestar. Eu quero exortar. Eu nunca quero julgar nem intimidar pessoas. Sabe, eu não preciso disso. Eu não quero isso. Eu não desejo isso. E a minha missão não é essa. A irmã Silvia colocou: obediência é viver feliz, pois estamos testemunhando uma vida cristã, aceitando os propósitos de Deus. É isso mesmo, é um propósito, é uma proposta de Deus, por Cristo Jesus, de sermos como Jesus Cristo. E essa pessoa reconhecida por Deus, ela se interessa pelas pessoas, não importa quem seja. E ela se afeiçoa, se aproxima, ela não se assusta nem intimida as pessoas que se aproximam. Será que você não está afastando pessoas em vez de juntar pessoas? A sua posição, a sua maneira de falar, de agredir, talvez tenha afastado pessoas. Talvez esteja na hora de mudar isso, de trazer, de ser reconciliadora, de reconhecer o ministério da reconciliação que está sobre nós, sabe? Que está sobre as nossas vidas.
E quando nós somos firmes em alguma coisa, a nossa vida tem que mostrar isso. Porque Paulo fala aqui que o que ele escreve lá é o que ele age. Ele não escreve nada que ele mesmo não faça. Então, quando ele está com os coríntios, ele vive de maneira firme, ousada, mesmo sem falar de maneira firme e ousada. Mas a vida dele é assim. A sua integridade mostra a seriedade da sua palavra. As suas cartas são firmes, mas ele fala assim, eu sigo isso na minha prática. Né? Eu escrevo, mas eu leio, eu vivo o que eu escrevo. Sabe? Não pare com aquilo. Faça o que eu faço, não faça o que eu... faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Faça aquilo que eu estou falando, mas não faça aquilo que eu estou fazendo. Né? Prega poderosamente nos bastidores, adúlteros, corruptos, sabe? E aí? Mercenários da fé. E aí? Na igreja, adoradores. À noite, no motel, prostitutos. E aí? Sabe? Humildes na palavra, mas quando sai, arrogantes para com o próximo. Snobs, sabe? Abusam de sua autoridade e agem com arrogância em relação aos outros. Sai da igreja maravilhados, poderosos, de um culto, chega na pizzaria e humilha a atendente que está atendendo ele. Quem é? O que é isso? É incoerente. Paulo fala, o que eu escrevo, eu vivo. Sabe? Eu não sou assim, eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo. E quantos têm feito assim? Né? Falam tão mansamente, mas são fofoqueiros, matam pessoas. Né? E aí? E aí? Onde está Cristo? Né? Paulo está exortando os coríntios, ensinando os coríntios, mas ele está falando dele mesmo. Eu vivo assim. Não é mais nós, aí ele está falando, não está falando dos nós apóstolos, ele não está falando de nós discípulos, ele está falando eu. Ele começa essa carta, esse capítulo, essa parte da carta, falando eu mesmo, sabe? Sou eu que estou falando. Eu estou falando de mim mesmo, eu estou me abrindo com vocês. Se vocês ainda não perceberam, eu estou falando de mim mesmo para vocês. Né? Não estou usando de mim mesmo para vanglória. Não. Porque ele é humilde. Olha, ele revela a humildade dele diante dos homens. Olha aqui no verso 12. 12 não, no verso 13. Nós, porém, não nos gloriamos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou, que se estende até vocês. Ele está dizendo que ele não foge dos limites de Deus. Deus estabelece o que ele tem que fazer e não é desobediência ao que Deus está falando. E Deus disse para ele que ele deveria ir até os coríntios, que ele deveria acompanhar esses irmãos de Coríntios. E ele fala assim, eu estou indo até vocês porque eu estou obedecendo a Deus. Sabe? Eu não quero fazer nada que seja desobediente a Deus. É Deus que coloca os limites. Você tem respeitado os limites de Deus? Como eu tenho visto pessoas desrespeitando limites de Deus. Eu falo para as pessoas, qual é a vontade de Deus? A pessoa desconcerta, mas ela sabe a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? E ela sabe qual é a vontade de Deus. Mas no final diz, mas eu não quero isso. Mas eu quero fazer isso. Eu decido fazer isso. Você está decidindo ir além dos limites que Deus te pôs. Então, cuidado. Haverá consequências para aqueles que desrespeitam os limites de Deus. Aqueles que desobedecem a Deus. E Paulo fala isso, eu sou obediente a Deus. E se eu estou falando com vocês, eu estou falando em obediência a Deus. Ou senão, eu não estaria falando. Sabe? É reconhecer esses limites e obedecê-los. Olha o verso 14. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vocês. Pois já chegamos até vocês com o Evangelho de Jesus. Ele reconhece que já chegou a eles. Aliás, aquela igreja foi organizada a partir da pregação do Evangelho. E Paulo foi esse pregador, grande pregador do Evangelho, entre os gentios, entre os coríntios.
Verso 15: não nos gloriamos além da medida no trabalho que outros fizeram, mas temos a esperança de que, à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês, dentro da nossa oferta, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera de ação de outros. Não vou me gloriar com os outros, com o que os outros fazem. Algumas pessoas que se diziam cristãs estavam se vangloriando ou comendo ou colhendo aonde eles nem plantaram e criticando quem plantou. É horrível quando um pastor, um líder, assume uma liderança criticando todos os outros anteriores. Não podemos fazer isso. Porque nós não podemos desfrutar daquilo que os outros fizeram criticando os outros, desprezando. Não importa se eles erraram, mas se você está ali naquela igreja, é porque algo ficou da obra deles. Não podemos menosprezar os irmãos lá antigamente. Nós usamos um terreno e um templo que irmãos compraram lá no passado. Não importa se eles erraram em algumas coisas, não importa se eles se afastaram da igreja, não importa. Mas a nossa igreja tem um legado e tem resultados desses irmãos. E nós não podemos fazer isso. Sabe? Nós não podemos contar vantagens dos outros. Nós não vamos roubar o crédito dos outros. Né? E é interessante como Paulo fala assim, a fé de vocês, coríntios, vai ser a nossa carta de recomendação. Né? Quando vocês crescerem na fé, nós seremos engrandecidos. Você tem desprezado daquele que pregou o evangelho para você? Não faça isso. Quando você cresce espiritualmente, é porque pastores, pais espirituais cuidaram de você, exerceram o ministério de Deus em você. Quando pessoas, se aproximam mais de Deus e de Jesus, fica claro a autoridade espiritual do seu pastor e do seu pai espiritual. Quando você fala, você reflete aquilo que você tem visto e visto dos seus líderes, dos seus pastores. E como tem igrejas, se você tem um pastor sobre a sua vida, conforme você obedece a Cristo Jesus, através dos ensinos de Deus nele, você estará realmente honrando ele. E honre. Nós pastores, nós líderes, nós crentes em Cristo Jesus, somos engrandecidos através daqueles que nos ouvem. Nós não somos mar morto, nós somos mar da Galileia. As águas vêm e as vão, e esse movimento traz vida. Está parando em você? Você só quer cuidado? De quem você está cuidando? Você é cuidado e você é cuidador. Você é discípulo e é discipulador. Esta está a vida de Cristo Jesus. Isto é a igreja de Cristo. Isso é viver a igreja de Cristo Jesus, sabe? Quando você sente o amor de Deus em você e você compartilha desse amor com outras pessoas, sabe? E aí o crescimento delas, através da obra do Espírito em você, vai engrandecer você. Não é a sua obra engrandecendo você, mas é o fruto que vai engrandecer você. Né? Nas artes marciais, uma pessoa só é chamada de mestre quando o seu discípulo se torna professor. Ele não é chamado de mestre apenas por ter discípulos, mas quando esses discípulos começam a gerar novos discípulos. Então, nós precisamos saber que seremos engrandecidos quando aqueles a quem cuidamos, crescem na fé. Por isso você precisa ter sempre pessoas sendo cuidadas por você, porque neles você será engrandecido. Nos filhos os pais são engrandecidos, nos discípulos os discipuladores são engrandecidos, nas ovelhas, na igreja, os pastores são engrandecidos e devem ser engrandecidos e honrados por isso. Vamos aqui. Então esses que estavam dizendo, eles estavam buscando o seu crédito naquilo que eles não estavam fazendo.
Eles estavam buscando créditos na obra dos outros. Não podemos fazer isso. Não busque crédito para você na obra do outro. Reconheça o outro, honre o outro, não despreze o outro, né? Para que os seus discípulos, aquelas pessoas que te seguem, né, saibam que você está sendo correto. Eles aprendam com isso, tá? Aprendam com isso. Paulo, ele resiste a esse negócio de louvar a si mesmo, sabe? Ele resiste a isso, não só nos outros, mas nele mesmo. E ele ensina os coríntios em relação a essas coisas, né? E ele fala que se os coríntios obedecerem, né, ele vai anunciar o evangelho além dos limites. Ele sabe que se seus frutos permanecem, ele está na videira e ele vai produzir muito mais frutos. Qual é o sinal de que você está na videira? É quando você está produzindo frutos e os seus frutos permanecem. E é muito bom quando o ramo percebe um outro ramo nascendo de si mesmo e produzindo frutos. E ele vai seguir em frente produzindo outros frutos. Por isso que ele diz aqui, olha, eu quero ir além, verso 16, a fim de anunciar o evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera da ação de outros. Ele quer ir além. Você precisa ir além. Eu preciso ir além de vocês. Sabe? É isso. A gente tem uma missão e a missão não morre, não para. Tem idosos parando. Não, continuem. Né? Você criou filhos, glória a Deus. Influencie netos, né? Bisnetos, de geração em geração. Você tem filhos espirituais. Que tal você acompanhar os seus filhos espirituais na geração de novos filhos deles? Sabe? São filhos de outra geração, mas que você, fruto do seu trabalho. Sabe? E Deus vai te engrandecer com isso. Então continue no ministério, continue a gerar frutos para a glória de Deus, para a honra do Senhor Jesus Cristo. Sabe? Porque a Ele seja está dador da honra, toda a glória. Sabe? Tudo, para Ele e por Ele foram feitos. Paulo encerra esse capítulo. Porque ele vai continuar. Né? Ele diz assim, aquele, porém, que se glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. O que o Senhor diz sobre a sua vida? Olha, não é tão importante o que você diz sobre você mesmo, mas o que o Senhor diz sobre você. O que Ele pensa de você. O que Ele fala de você. Sabe? Ontem foi muito bonito o programa dos surdos, né? O Ministério Doxa, das 7 às... Está lá no nosso YouTube, você pode assistir de novo. Né? E ver lá, né, a declaração de que o que importa é o que o Senhor diz que eu sou. O que o Senhor diz que eu sou. Qual é a recomendação de Deus sobre a nossa vida? Deus tem te recomendado, Deus tem assinado embaixo das suas ações, das suas obras. Não é homens, não é a aprovação de homens, é a aprovação de Deus. Não é a aprovação de si mesmo. Porque se você se compara a si mesmo, você é perfeito. Se você pegar você e se comparar a você mesmo, uau, perfeito, completo. Não faça isso. Não faça isso. Não se recomende a si mesmo. Que Jesus te recomende. Que Jesus fale para os outros sobre você. Que Jesus te apresente a outros. Que o Espírito Santo de Deus fale aos outros quem é você. Que Deus e os seus anjos falem aos demônios quem é você. Que todo o espiritual, o mundo espiritual, nas regiões celestes, saibam quem é você, não por você, mas pelo Espírito de Deus, pelo próprio Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro que está em você. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, convido você a aceitar Jesus, a entregar, a pertencer a Jesus, para que o sangue dele em você o recomende.
Porque sem essa recomendação não há futuro, não há porvir, né? E Paulo fala isso. Ele tem certeza para onde ele vai. Ele tem certeza de onde veio. Ele veio de Cristo Jesus e vai para Cristo Jesus. E ele tem certeza, e o medo dele é não ser recomendado por Cristo. Ele não tem medo de homens, mas ele tem medo de não ser recomendado por Senhor Jesus Cristo. E como pessoas não são, desprezam a recomendação do Senhor Jesus Cristo, que eu e você não desprezemos a recomendação de Cristo Jesus em nós. Amém? Uau, acho que eu fui bem mais, talvez, longe do que a própria situação histórica de Paulo diante daqueles judeus cristãos, daqueles que estavam falando mal dele, né, criticando ele, mas é porque eu entendo que não é só ele, sou eu, pastor, sou eu, líder, é você, pastor, talvez, sabe? Então, isso aí. Ó, Joana Petrim, para quem não sabe, é minha sogra, tá? Tá aí. Ô sogra, seja bem-vinda aqui, né? Tem bastante gente aí, né, que estiveram com a gente. Kelly, a Kelly Vilela tá aí, olha. Deus abençoe. Trabalho lindo ontem. Lindo, lindo. Saudades daqueles surdos. Muitas saudades mesmo. Tá bom? Você quer falar alguma coisa? Quer comentar algo? Quer colocar aqui nos comentários? Eu leio e aquilo não fica só em você, né? Também frutifica no coração de outros, e aquilo que o Senhor está dizendo a você, compartilhe com outros. Né? O incômodo que Deus está produzindo em você, também leve a produzir nos outros. Em nome de Jesus, tá? Ok? Não estou vendo mais nenhuma. Né? Ontem foi aniversário do Eduardo. Né? Se eu não vi ele aqui, mas um abração, Deus abençoe vocês. Né? Deixa eu ver aqui, não tem mais nenhum comentário. Né? Perdão, acho que eu falei tanto que eu nem perguntei para vocês, né? Não deixei vocês falarem. Eu não gosto disso não. Quando eu estou na igreja é mais fácil, né? Mas aqui no chat fica difícil. Tá bom? Obrigado por estarem aqui, né? Se preparem. Olha, se preparem. O ANSI está chegando aí, né? 11 horas é o ANSI, né? Vamos vestir a camisa do ANSI, vamos brincar, né? Vamos viver Jesus Cristo e ensinar as crianças a viverem Jesus Cristo, a amarem a santa palavra de Deus, a amarem o Brasil e as pessoas, né? Orarem umas pelas outras. Tá? A Sônia aqui falando bom dia para a mamãe dela, pedindo bênção. Bênção, mãe! Né? Aí daqui a pouco a irmã Joana vai falar bênção, filha. Ai, que bom. Saudades de vocês, saudades de sair agora e falar assim, vamos tomar um café? Né? Vamos comer um pãozinho, bater um papo? Né? Vamos esperar esse tempo voltar do Senhor em nossas vidas de maneira diferente, cada vez melhores. Tá? Convido você hoje à noite para o YouTube, né? Aciona lá o YouTube, PIB em Jandira, e a gente vai estar juntos, né? E acompanhe as orientações, estamos voltando, você precisa prestar bem atenção nas orientações de hoje à noite, sobre a nossa volta, a data da volta e como nós vamos voltar, tá bom? Deus abençoe a sua vida, né? Deus seja contigo. Vou pedir aqui para minha assistente desligar, né? A nossa transmissão, né? Mas ó, um abração em todo mundo, um beijo em vocês. Irmã Domingas, não precisa tocar de campainha, são 10h27, né? Tá aí, um ótimo domingo para todos. O Leandro está falando e eu também. Deus abençoe, bom almoço. Os novos membros fiquem daqui a pouco no Zoom comigo, né? Uma classe de novos membros, nós estamos reunindo. Se você quiser se tornar membro da nossa igreja, se você quer se batizar, se você aceitou Jesus, fala comigo e faz parte dessa classe dos novos membros, tá? Beijo.